Bom, olá alunos, aqui é a professora Miki de História e para a nossa aula vídeo de hoje a gente vai estar aí olhando algumas características da República Velha e principalmente características da República da Espada. Tá? É bom sempre a gente estar olhando essas características, compreendendo um pouquinho o cenário político dessa época, para a gente entender melhor como que foi a passagem da República da Espada para a República Oligárquica, lembrando que são temas que nós já estudamos em sala de aula, então vai ser de fácil compreensão para vocês, né? Para a gente também tá dando continuidade a alguns tópicos aí do nosso conteúdo. Lembrando que a República Velha é dividida em dois períodos, né? República da Espada e República Oligárquica. E para nossa aula vídeo de hoje, a gente fica com a República da Espada, que é a primeira fase dessa República Velha. Lembrando que o Brasil passa por diversos tipos de república, né? Essa República Velha também é conhecida como Primeira República Brasileira, tá bom? Então vamos aí para o nosso primeiro período da República Velha, conhecida como República da Espada. Então aí nós temos as suas características principais, né? Tem vários grupos políticos nessa época, militares, proprietários rurais, os industriais que estão na sua fase inicial, né? Nessa tentativa de promover industrialização nacional. Dentro desse cenário político, a sua principal ação é promover uma reestruturação política a nível nacional, substituir as antigas estruturas monárquicas, né, as antigas estruturas, elementos do império, para essa nova fase republicana. Né? Agora o Brasil precisa entrar na república e precisa ter elementos políticos para isso, inclusive uma nova constituição. Então a constituição imperial vai ser substituída por uma nova constituição com base nessa república que se iniciava. Trouxe aqui para vocês algumas imagens do Brasil, né? Alguns elementos que foram substituídos, como é o caso da bandeira. Essa é a bandeira do Brasil Império. Ela vai ser substituída por duas bandeiras, né? Essa daqui, que é a bandeira que lembra muito a bandeira dos Estados Unidos, né? Da América do Norte, fazendo aí uma associação com o positivismo. Lembrando que os Estados Unidos eles são de linha positivista e o Brasil vai tentar trazer essa linha, esse pensamento para dentro da política republicana também. E por fim, rapidamente vai ser substituída por essa bandeira aqui, que é a nossa bandeira, até os dias atuais. Esses são os nossos dois presidentes da República da Espada, né? Essa primeira fase da República Velha. Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente, e logo em seguida sendo substituído por Floriano Peixoto. Então, aí nós tivemos dois presidentes militares, tanto que o próprio nome, República da Espada, é referente a essa república de dois presidentes militares aí que ocuparam o nosso executivo. Tá bom? Vamos destacar também que as atividades dessa nova república, né, dessa república velha, dessa república em fase inicial, sofrem influência do positivismo. E a gente pode ver esse positivismo, né, na bandeira, uma bandeira republicana, sobre o lema Ordem e Progresso. A separação do Estado e da Igreja, né, o Estado passa a ser laico e a Igreja passa a tomar conta apenas dos assuntos religiosos. O decreto de feriados, né, tanto feriados políticos, também feriados religiosos. Então, apesar de a gente falar no Estado laico, a gente está falando numa cultura que tem influência religiosa e a instituição do casamento civil. Então, são elementos aí que começam a compor essa República Brasileira na sua fase inicial, certo? Aqui nós temos três poderes, né? Três exemplos de república, né? Nós temos a república positivista, que aparece principalmente na República da Espada, que vai ser comandada pelos militares, onde vai ter uma maior centralização política. Nós também temos a República Liberal, que vai acontecer lá na República Oligárquica, e também temos uma visão de República Jacobina, que é uma república aí liderada, né, tendo em vista ideais mais radicais, mais populares, né, que vão pregar novas formas de compreender a sociedade. Lembrando que essa República Jacobina, ela não vai entrar em vigor, ela não vai alcançar o poder dentro dessa República Velha, tanto da Espada quanto da República Oligárquica, certo? E aí a gente entra no nosso primeiro governo republicano, que foi o governo de Deodoro da Fonseca. Ele foi uma figura central na proclamação da República em 1889, e aí ele inicia o seu governo nessa República da Espada com dois tipos de governos, né? Tanto o governo provisório como o governo constitucional.
O governo provisório, como o nome próprio diz, né, é um governo onde vai ter as primeiras ações, as primeiras substituições dos elementos imperiais para os elementos republicanos, é uma fase de reorganização, de reestruturação, né, então ele promove algumas mudanças. As províncias, elas passam a ser conhecidas como Estado, o Brasil passa a ser um Estado federal, onde os governos vão ter leis estaduais, os municípios vão ter leis municipais, começa a ter uma divisão mais clara dos poderes. O Império do Brasil, como nós éramos conhecidos, passamos a ser conhecido como Estados Unidos do Brasil. O Estado ele passa a ser laico, né, que é uma característica do positivismo, e a monarquia ela finalmente deixa de ser uma monarquia e passa a ser conhecida como uma república. A principal questão do governo de Deodoro da Fonseca é a questão da economia, né? Ele tenta promover uma aceleração da industrialização nacional e esse momento, né, de aceleração ficou conhecido na história como encilhamento. É uma crise financeira dentro de uma tentativa de estimular a indústria nacional. Então, o que o presidente promove através do seu ministro da Economia, que era Rui Barbosa? Ações, a estimulação de papel moeda, né, lançar papel moeda no mercado, crédito e facilidades para abrir empresas, para estimular a industrialização. E qual foi o problema disso tudo que gerou na economia do Brasil, que estava entrando na fase republicana, né? O aumento da inflação, a criação de empresas fantasmas, né? E aí a gente tem o início dessa corrupção conhecida, porque muitas empresas elas não existiam, elas apenas abriam no papel para conseguir esse crédito com os bancos, e uma imagem desgastada do presidente, né? Fazendo com que o presidente fosse associado a essa crise. Tudo isso então acontecendo nesse governo provisório, que vai de 1889 até 1891. Nessa fase também, de 1891, é promovida a nossa primeira Constituição Federal Republicana. E aí a gente entra na segunda fase do governo de Deodoro da Fonseca, que é o governo constitucional. Apesar dele estar com uma imagem desgastada, né, associada ao encilhamento, ele acaba aí sendo eleito de forma indireta pelo Congresso. É um governo com muita estabilidade, com uma forte oposição dentro do Congresso e associado o presidente ao encilhamento, né, a essa crise econômica. Então é um governo estável e é um governo considerado muito autoritário. Então você vai ter esse desgaste aí da imagem do presidente. Para o fim do seu governo, a gente traz duas questões, né? Diante dessa oposição, o Deodoro da Fonseca ele acaba fechando o Congresso Nacional e aí ele promove uma instabilidade, uma crise política, com esse seu caráter reconhecido, né, conhecido aí como ditatorial, como muito autoritário, e ele enfrenta a revolta da Armada. A revolta da Armada é uma revolta liderada pela Marinha, junto com alguns militares, né, onde eles tentam aí retirar o presidente Deodoro da Fonseca, fazer novas eleições, né, e aí tudo isso acaba, querendo ou não, desgastando o presidente Deodoro da Fonseca, colocando o seu governo sempre em dúvidas, fazendo então que Deodoro da Fonseca renunciasse em novembro. Né? O governo constitucional de Deodoro da Fonseca durou muito rápido, né? Foram 9 a 10 meses, ele acaba então renunciando. Quem entra no seu lugar é o seu vice-presidente, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Desculpa, que é o governo de Floriano Peixoto. Né? Quando Deodoro da Fonseca ele renuncia, quem entra no seu lugar é o vice Floriano Peixoto. Ele assume e ele dá continuidade aí ao governo constitucional de Deodoro da Fonseca. Tá? Então, só recapitulando, Deodoro da Fonseca ele renuncia em novembro de 1891 e quem assume seu lugar é o vice Marechal Floriano Peixoto. E aí ele vai governar de 1891 até 1894. Ele vai ser considerado um governo inconstitucional, porque de acordo com a Constituição da época, quando o presidente renunciasse, em menos de 2 anos, eram feitas novas eleições imediatamente. Floriano Peixoto ele não obedece esse artigo da Constituição Federal naquela época, e ele acaba aí sendo então considerado inconstitucional. E isso acaba promovendo um certo desgaste também de sua imagem logo no início, porque você vai ter também uma forte oposição no Congresso, onde as pessoas, né, os grupos políticos, eles vão querer novas eleições. Então ele vai enfrentar uma nova oposição, ele vai ter uma imagem considerada autoritária, que lhe rende o título de Marechal de Ferro, ao mesmo tempo que ele vai tentar conciliar, né, medidas sociais, aliança com grupos políticos, ele vai tentar de alguma forma sobreviver nesse governo dele aí. 3 ações aí, ele finaliza o estado de sítio, né, declarado por Deodoro da Fonseca,
Ele reabre o Congresso Nacional, que Deodoro da Fonseca tinha fechado, e ele promove algumas medidas populares, né? A diminuição de aluguéis, diminuição do valor da carne e de alguns produtos básicos, tentando aí promover algumas ações paternalistas, né, para tentar fazer uma conciliação tanto entre os grupos mais populares quanto entre os grupos políticos também. No seu governo, ele vai enfrentar duas revoltas, né? A segunda fase da revolta da Armada e a revolta federalista, né? A revolta da Armada, ela não se contenta com a renúncia de Deodoro, ela exige novas eleições e ela faz um levante aí contra o presidente Floriano Peixoto. Floriano Peixoto vence essa revolta, né? Do lado do presidente está o Exército Nacional, sua maior parte, e ele consegue aí vencer essa revolta da Armada. Como também ele vence a revolta federalista, que vai acontecer lá no sul do país. Acontece lá no estado do Rio Grande do Sul. E os revoltosos do Rio Grande do Sul, eles desejavam novas eleições e eles desejavam um estado do Brasil de forma parlamentarista, onde os estados, né, pudessem ter mais apoio, mais autonomia, onde o poder não estivesse concentrado só na mão do presidente. Tanto a revolta da Armada quanto a revolta federalista, ela é derrotada pelo exército liderado pelo presidente Floriano Peixoto. Então ele ganha, mas ao mesmo tempo ele tem uma imagem muito desgastada, apesar dele conseguir levar o seu governo até o final, até 1894. O seu governo, né, o fim do seu governo, 1894, apesar de toda a oposição, ele consegue aí governar, né, até o final do mandato, onde é promovido novas eleições e finalmente, né, os grupos políticos civis, que vai estar aí os grupos dos empresários, né, os grupos urbanos, os grupos dos grandes comerciantes, principalmente o grupo dos grandes proprietários rurais, lembrando que o século XIX é o século do café, o Brasil exporta muito café, a base da riqueza do Brasil nessa época é a venda do café, então você vai ter essa imagem do proprietário rural, né, desse cafeicultor sendo levado a sério dentro da política nacional, né, então ele vai ter uma força política muito grande. Então, tendo como eleições, né, a vitória, finalmente, de um político civil, onde vai passar a representar os interesses desses grupos dominantes da sociedade brasileira, que foi Prudente de Moraes. Então, ele ganha as eleições em 1894, começa a governar em 1895 e vai até 1898. Eu coloco essas duas fases, esses 2 anos, né, 1894 e 1895, porque em vários livros tem uma data ou tem outra. Em 1894 são as eleições, 1895 é o início aí do governo de Prudente de Moraes, inaugurando então a fase da República Oligárquica. Só para a gente lembrar, a República Velha, ela é dividida em 2 períodos, República da Espada e República Oligárquica. Quando Prudente de Moraes ganha as eleições, ele inicia a República Oligárquica, que faz parte aí dessa grande República Velha, que vai de 1894 até 1930, onde vai estar aí representando os interesses dessa oligarquia. E aí, com isso, a gente tem todas essas características desses 2 primeiros presidentes do Brasil, né, nessa República da Espada, liderada pelos militares, liderada por presidentes militares. Lembrando que é uma fase inicial, então a gente tem uma fase de reestruturação, de reorganização, né, é o início das políticas públicas com base no republicano, né, na ideologia republicana. Então a gente está aí no momento inicial da República Brasileira. Aí eu trouxe para vocês aqui ó, o momento de pesquisar. Gostaria que vocês pesquisassem aí o porquê do nome encilhamento, aquela crise financeira lá do governo de Deodoro da Fonseca. Tá? Pesquisa aí rapidamente, coloca no caderno, associa esse nome, né? O que é esse nome, o que ele significa, né? E por que ele está associado à crise financeira de Deodoro da Fonseca. Por que os historiadores, né, daquela época, inclusive, né, os estudiosos, né, a crítica, dá esse nome de encilhamento. É bem interessante a gente estar associando esses nomes, essas nomenclaturas, aos eventos históricos aí, porque eles têm uns nexos, né, eles têm um sentido até melhor para a gente compreender. Bom, então é isso, né? República Velha, dividida em 2 fases, República da Espada e República Oligárquica. Para a aula de hoje, alguns tópicos sobre a República da Espada, que é a primeira fase, logo em seguida sendo substituída pela República Oligárquica. Então, 2 fases importantes, República Velha e logo em seguida a República da Espada, que a gente vai estudar aí nos nossos próximos encontros, tá bom? Então é isso, bons estudos e até a próxima!